Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Nós vamos ler esses dois versículos, aliás, 3, 10, 11 e 12. Depois nós vamos para 1 Coríntios capítulo 9. O texto de Efésios diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até este ponto. Volte as páginas até 1 Coríntios, que foi o texto de ontem na consagração. 1 Coríntios 9. Vou ler a partir do versículo 23 até o 27. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tua bênção, muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e pela bênção de poder ouvir o Senhor falar. Fale-nos, Deus, e não eu. Fala-nos, Senhor, e nós te ouviremos. Nós precisamos ouvir a tua voz. Edifica a nossa vida e glorifica o teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Podem sentar. Começando a palavra, refletindo a respeito do que nós lemos na carta de Paulo aos Efésios. Robert Burton, um acadêmico inglês e vigário da Universidade de Oxford, disse que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Ele estava se referindo à luta, ou dizendo que a maior luta travada pelo homem ou por uma mulher é contra si mesmo. Ele não disse que o ser humano é o único inimigo que o ser humano tem, mas que é o maior inimigo a ser enfrentado. Assim,
como o Robert Burton não estava dizendo que o ser humano, homem ou mulher, é o único inimigo do ser humano, o apóstolo Paulo também não estava dizendo que a nossa única luta na vida espiritual é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como registrado em Efésios 6,12. O que Paulo está nos dizendo ali é que a nossa luta não é prioritariamente ou exclusivamente contra a carne e o sangue, mas contra os poderes do mal. Nós temos de dizer, irmãos, que embora lutemos contra os poderes do inferno, há outras lutas, há outras batalhas que temos que travar, que envolvem guerra contra o pecado e guerra contra a carne também. Como nos diz a Escritura em Hebreus capítulo 10, versículo 32, onde lemos: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Hebreus 12, 4, onde vemos: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O próprio apóstolo Paulo nos fala de uma outra dimensão de guerra espiritual. No caso contra o pecado, na sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 7, 19 a 23, e aqui ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, e é ele que prevalece, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. É isso, gente. Não há como negar que nós somos pecadores. Ao mesmo tempo, justos e pecadores, como disse Lutero. Mesmo nós, que já fomos iluminados, como diz o escritor aos Hebreus, nesse versículo 32 que eu mencionei do capítulo 10, nós ainda temos de lutar e temos de resistir contra a presença, a ação do pecado na nossa vida. O próprio Lutero usou uma analogia para exemplificar essa luta do homem contra a sua própria natureza, quando disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Pastor Guilherme costuma dizer que o trânsito tem um tremendo potencial de extrair o pior dele, né? O pior de nós. Eu concordo com ele. Às vezes falta muito pouco para a pessoa parar o carro, descer do carro e brigar com outro motorista. Às vezes até não faz isso, mas fica brigando sozinho dentro do carro. Miserável, se eu pudesse, eu parava e ia aí. Aliás, não é somente o trânsito que tira ou que tem o potencial de extrair o pior de nós. Algumas redes sociais também têm. TikTok, Reels, no Instagram, também tem potencial para extrair o pior de nós.
Às vezes alguém é santo, que é santo em público, é um profano quando está sozinho, quando é em secreto. É por essa razão que às vezes nós também precisamos imitar o apóstolo Paulo, que afirmou ter de esmurrar o próprio corpo. E a palavra é esmurrar, é espancar mesmo, tem que dar uma estapeada. Sabe o atleta quando quer se estimular e dar uma estapeada no corpo? Mas Paulo estava falando de esmurrar mesmo o próprio corpo. Reduzi-lo à escravidão, ou seja, privá-lo de liberdade. Porque se nós deixarmos o nosso corpo, se nós deixarmos a nossa mente muito livre, o velho homem prevalece e acaba nos guiando e nos conduzindo a caminhos perigosos. Quero pensar um pouquinho com você no texto que o pastor Guilherme usou na consagração ontem, 1 Coríntios capítulo 9. Nesse capítulo 9, Paulo exemplifica os princípios que acabou de apresentar no capítulo 8, onde ele fala sobre comer alimentos sacrificados a ídolos. Paulo vai exemplificar os princípios que acabou de compartilhar com a igreja no capítulo 8, recorrendo à sua própria experiência. Na qualidade de apóstolo, que também possuía liberdade cristã, ele poderia reclamar sustento financeiro daqueles aos quais pregava. Ele trata disso do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 9. Paulo não diz que não é lícito ou que seja errado os ministros receberem sustento, porque não é errado e não é ilícito. Mas Paulo decidiu abrir mão, está dando uma microfonia. Paulo decidiu abrir mão do sustento dado pela congregação. Foi uma escolha dele. A própria Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, que o trabalhador é digno do salário. E você não pode impedir que o lavrador participe do fruto. Paulo decidiu abrir mão do sustento dado pela congregação. Na realidade, entretanto, ele se recusava a exercer os seus direitos para merecer uma recompensa. Do versículo 15 ao 23, ele trata disso. E qual era a sua recompensa? Ele fala no versículo 8, ele responde essa pergunta no versículo 18, perdão. A recompensa dele era pregar gratuitamente o evangelho da graça. Como disse certo escritor, o pagamento de Paulo era não ter pagamento. Ele queria pregar gratuitamente o evangelho da graça. Ele podia fazer isso porque ele subsistia do seu trabalho como fazedor de tendas, então ele preferia abrir mão do sustento da igreja. Esse fato também dava independência a Paulo na hora de pregar. Na hora de entregar suas mensagens, ele não estava preocupado se iria ofender ou desagradar alguém na congregação. Ele não se preocupava em desagradar dizimistas e ofertantes da igreja.
O apóstolo Paulo não tinha medo de perder apoio. Ele não queria outro patrão além de Cristo. Ele entendia que o melhor era trabalhar para Cristo e ter apenas Cristo como seu patrão. Então ele abre mão do privilégio de receber o sustento da igreja. Mas essa decisão do apóstolo exigia disciplina pessoal e implicava em provações. E ele fala disso aí, do versículo 24 ao 27. Das implicações do que ele precisava fazer. Ele finaliza aí no 23, né? Ainda está falando dessa coisa de abrir mão do evangelho, de abrir mão do sustento do evangelho, não, nunca, mas de abrir mão do sustento da igreja, mas de pregar e de ter como sua recompensa o evangelho. E ele finaliza no 23 dizendo: eu faço isso, tudo que eu faço, tudo na minha vida é por causa do evangelho. E não haverá outra motivação na minha vida. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Os coríntios, é claro, deviam aplicar a lição da abnegação e da disciplina à sua vida pessoal, na sua luta contra a carne. E também ao problema da carne sacrificada aos ídolos, das liberdades, daquilo que a gente deve fazer ou não fazer no dia a dia da nossa vida cristã. Ao dar o seu próprio exemplo, dizendo: olha, eu tenho privilégio, mas eu abro mão dos meus privilégios. Eu podia receber, mas eu abro mão de receber. A pergunta é: qual o benefício dos privilégios diários, de fazermos tudo o que queremos, se perdermos a recompensa eterna? Todo cristão precisa reger sua vida com os valores da eternidade em vista, tendo os valores da eternidade em vista. Para o apóstolo Paulo, abrir mão dos seus privilégios pessoais representava disciplina e trabalho duro. E nos versículos 24 a 27, então, ele descreve esse tipo de disciplina. Ele usa a imagem do atleta por ser familiar lá para os seus leitores, por causa dos jogos que aconteciam lá perto de Corinto, semelhantes aos Jogos Olímpicos que nós conhecemos. Os competidores têm de se disciplinar até deixar de lado coisas boas, a fim de ganhar o prêmio. A vida de atleta exige sacrifício. Já falamos aqui e demos exemplo. Uma pessoa que vai correr uma corrida de manhã,
ela dorme cedo na véspera. Ela procura ter uma alimentação adequada. Ainda está dando microfonia. Obrigado. A vida de um atleta envolve sacrifícios, deixar de ir a certos eventos para dormir cedo, deixar de comer certos alimentos que gosta, ter uma vida regrada. Então, assim como os atletas conseguem deixar certos privilégios a fim de ganhar um prêmio, hoje em dia uma medalha, pode ser até um prêmio em dinheiro, antigamente não tinha prêmio em dinheiro, mas tinha uma coroa. Alguns diziam que era uma coroa de pinheiros, outros uma coroa de oliveira, outros uma coroa de louro. Não importa qual era a planta, mas a ideia é destacar que era uma coisa perecível. A ideia é destacar a insignificância. Os atletas, mesmo que seja uma medalha, daqui a pouco começa a desbotar, daqui a pouco enferruja. A traça corrói, a ferrugem corrói. Dinheiro acaba. Da mesma forma, os cristãos também devem abrir mão de certas coisas que apetecem a sua carne, a fim de ganhar uma coroa que não perece, uma coroa que é eterna. Minhas irmãs e meus irmãos, andar com Deus exige sacrifício pessoal. O andar com Deus exige sacrifício de coisas não necessariamente mais, mas que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham a nossa jornada com Deus, que prejudicam a devoção total da alma a Deus, em pureza, em santidade. Como alguns prazeres e interesses mundanos. Algum tempo que perdemos nas redes sociais com bobagens, com coisas fúteis, inúteis, que não servem para nada, que não levam a lugar nenhum. Às vezes servem sim, servem para contaminar o nosso coração e encher nossa alma de lixo. Numa época de luxo como a era presente, as palavras do apóstolo, meus irmãos, têm um verdadeiro significado para um servo de Cristo dedicado, para um servo de Cristo devotado. Por essa razão, Paulo chega ao ponto de dizer: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, a fim de não cair na corrida, a fim de não perder a luta na vida cristã. Ele está preparando o pano de fundo para o que vai ser tratado no capítulo 10. Onde no versículo 12 ele diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Corra sem cair. Vencer uma luta, permanecer de pé, é imprescindível para quem quer vencer uma luta. Porque se cair, o adversário tira proveito. Paulo então usa exemplos da história de Israel, o povo de Deus, na Antiga Aliança, no Velho Testamento,
a fim de exortar a igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, a não provocar o Senhor a ira. Ainda no versículo 27, ele acrescenta: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, mediante a pregação do Evangelho, teve a oportunidade de convocar muitas pessoas para a corrida da vida cristã. Ele não queria, depois de fazer isso com tantos, ele ficar desqualificado. E o apóstolo não estava se referindo a perder a salvação, ele estava se referindo ao serviço cristão. Nós participamos da corrida cristã não para sermos salvos. Nós participamos da corrida cristã porque nós já fomos salvos. Graças a Deus. Nós fomos salvos pela obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz. Fomos salvos através da sua morte e ressurreição. É por isso que, livrados de todo o pecado que nos assedia, nós estamos correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Salvador maravilhoso. Aleluia. Mas temos de nos esforçar, irmãos. Temos de nos esforçar, de nos disciplinar na vida devocional, para glorificarmos a Deus também no dia a dia, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo. Estou terminando, mas eu queria concluir aqui com duas palavras finais. Uma para quem é forte demais. Uma para aqueles que são seguros de si e que são fortes a ponto de achar que nunca terão de se preocupar com bobagens sobre idolatria, imoralidade, tentações. Versículo 12 do capítulo 10: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A primeira palavra é para os fortes, os seguros de si. A segunda palavra é para os desanimados, para aqueles que sentem que a vida cristã é difícil demais para que tentem sobreviver às suas provações. No versículo 13 do capítulo 10, depois de dizer que não sobreveio tentação que não fosse humana, nenhuma tentação que não fosse humana, o apóstolo vai dizer no capítulo 13: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aquele que nos salvou é também o mesmo que está vendo nosso esforço, nossa dedicação, nosso cuidado, nosso zelo, nossa disciplina. E temor em, será que eu vou conseguir vencer essa luta? Ele tem essa palavra para nós. Não desanime, não desanime.
Deus é fiel. Não desanime de lutar. Não desanime de se esforçar. Deus é fiel e não permitirá que a tentação seja maior, que você seja tentado além do que você pode suportar. Pelo contrário, Ele já proveu o livramento para que a gente consiga suportar essas provações. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ministre aos corações dos fortes, aos corações dos autoconfiantes, daqueles que dizem nesta manhã: eu não preciso esmurrar no meu corpo, eu não preciso dessa disciplina, eu não preciso desse zelo na minha vida. Mas ministra também, Senhor, ao coração daqueles que zelosos que são, se veem como o apóstolo Paulo, em outra circunstância, quando disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Pois mesmo esmurrando meu corpo, mesmo o subjugando, o submetendo à escravidão, vez após vez, tropeço e caio. O Espírito Santo ministra alento, traz renovo nesta manhã. E graça e força para vencermos. Pois a vitória já nos foi dada. Quem pode nos livrar desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Ajuda-nos a viver, Senhor, segundo o Espírito. Uma vida inclinada para as coisas do Espírito. Inclinada para a devoção, para a devocionalidade. Em nome de Jesus.